Bom dia, galera, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Maitê, bom dia, Dani, Assis, Felipe, Cleia sempre conosco aqui, beijo, Cleia. Bom dia, Marcelo, Pamela. Bom dia, Simone, Luciana, sejam bem-vindos. Alice, coisa boa tê-los aqui. Vamos dar uma pedalada e revisarmos o direito processual penal. Fala, Aldo. Aldo, quando puder me manda um WhatsApp depois, quero trocar uma ideia contigo. Beijo grande. Beatriz, Rayane, Isa, Pedro, boa tarde, diz o Pedro. Pedro mora lá não sei aonde. Bom dia, Pedrão. Aqui é bom dia. Marcelo, bom dia. Barbes, bom dia. Cindy, sejam bem-vindos. Começaram a assistir competência hoje, boa. Não esquecendo, pessoal, que as lives não ficam mais aqui no canal, tá? No canal, não ficam mais aqui no Instagram. Essas lives estão subindo lá pro YouTube. Aí eu coloco direitinho o momento exato em que começa a aula. Eu tô tentando extrair o áudio. O pessoal pediu bastante para subir lá para Ah, Jacarezinho, já falo contigo. Lá pro Spotify, tá? Jacarezinho, eu vou aí Eu saio daqui de moto na quarta-feira, dia 24, eu acho. Eu fico aí... Não, 25. Eu chego aí dia 23 e 24, eu tô em Urubici. A gente vai subir por Cerro Branco, Cerro Ali, e vai descer pela Serra do Rio do Rastro. Vamos marcar alguma coisa se tiver por aí, pra gente se conhecer, tá? Bom dia, já sou advogado, não perco as lives. Valeu, Yasmin. Bom dia a todo mundo. Professor, quando começam as lives do pedal? E qual o YouTube? Pessoal, o YouTube é meu nome, tá? Só colocar lá no YouTube Mauro Stirner, aparece o canal. Aí é só se inscrever, já tem bastante conteúdo lá. Os conteúdos que eu revisei, a matéria que você já tiver de competência, de ação penal, já está lá, beleza? Já fiz meu aquecimento aqui, quase 3 minutos. E agora a gente vai então começar a falar sobre competência, fazer aquela revisão daqueles pontos que eu julgo importante. Galera, o que eu falei para vocês nas aulas de ontem? Tive a oportunidade de falar para o pessoal aqui da UFM, da Universidade aqui de Santa Maria, ontem, em um programa com o professor Cristiano, coordenador, que eu tenho para mim que o mais importante no seu estudo, se eu pudesse te dar uma dica, Ricardo, uma dica para você, Cristina, advogada, uma dica para você. Cristina é o meu nome, é Mauro Stirner, é só procurar o canal lá e se inscrever, tá? O canal é Mauro Stirner, tá? Eu vou colocar aqui o tema da aula de hoje, competência, tá? Só para fixar, eu vou colocar aqui gravada no YouTube, que fica lá, tá? Para o pessoal entender aqui no YouTube. Beleza, publiquei, deixa eu fixar isso aqui. Fixei, beleza, tá aí, ó. Competência gravada fica lá no YouTube, e o YouTube é meu nome. Bom, pessoal, olha só. Eu tenho para mim que o mais importante no nosso estudo é a revisão. E esses pedais aqui que eu faço com você servem para isso. Para revisar... Ai, não liguei o ar daqui, pera um pouquinho. Vou ligar o ar da sala, que senão fica... Começou a dar um calorão, não me esqueci do ar. Porque fica então, pessoal, consolidado esse entendimento. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai revisar, tá? Davidson, esse ponto é controvertido, tá? A princípio tem jurisprudência que afirma que sim, tem jurisprudência que afirma que não. A depender se for por WhatsApp, a depender se o provedor de e-mail é sensível a outros acessos ou não, tá? Mas para fins de OAB fica tranquilo. Para fins de OAB basta tu saber, tá? Que se for na rede de computador para todo mundo ter acesso num site público fora do país, aí sim será competência da Justiça Federal.
troca de mensagens privadas, é isso que nós temos na jurisprudência, troca de mensagens privadas não é capaz de atrair a competência da Justiça Federal. Então presta atenção, Davidson. O que a jurisprudência fala hoje? Troca de mensagens privadas, Justiça Estadual. Quando você coloca num site de acesso público, Justiça Federal. É isso que nós temos de jurisprudência e é isso que pode ser cobrado. Essa questão do cidadão estar em um lugar ou outro, envolvendo inclusive o WhatsApp por criptografia de ponta a ponta, é muito sensível ainda até mesmo para a jurisprudência e por conta disso não virá na tua prova. Bom, pessoal, vamos lá então. O que nós vamos falar sobre competência que eu quero relembrá-los? Eu quero relembrá-los, eu tenho medo, da diferença e do que fazer nos casos de competência relativa e nos casos de competência absoluta, tá? Primeiro, vamos definir, que você tem que decorar isso, não tem jeito. Quais são os dois critérios que tranquilamente você vai levar para a prova como sendo competência absoluta? Critério que define a competência pela matéria e critério que define a competência pela pessoa. Esses dois critérios são referentes a competências absolutas. Exemplo de matéria, Mauro: crime militar, julgado na Justiça Militar. Exemplo de pessoa: prefeito, julgado se fez um crime, se cometeu um crime estadual no Tribunal de Justiça do Estado, se cometeu um crime federal no Tribunal Regional Federal, se cometeu um crime eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral, beleza? Então, competência absolutas, pessoa e matéria. Competência relativa, competência relacionada ao local do crime. Competência ratione loci. O que você deve entender sobre isso? No caso de uma competência ratione loci, no caso de uma competência relativa, ela pode se prorrogar. E o que é se prorrogar, Mauro? É aquele juiz que era incompetente, ele se torna competente. Ele não podia julgar, mas ele acaba podendo julgar em face de que a incompetência relativa não foi arguída no momento correto, tá? Então presta atenção aqui. Qual é o momento correto para arguir a incompetência relativa? No primeiro momento de falar aos autos. Como que você, advogado, percebendo o seguinte cenário: o seu cliente pratica o crime na cidade A, deveria ter sido julgado nesta cidade, mas por erro judiciário ele está sendo julgado na cidade B. Este cliente lhe procura e diz: doutor, eu cometi um crime lá, estou sendo julgado cá. Isso pode? Você vai dizer não. Você já foi citado? Ele vai dizer sim, eu já fui citado, doutor, aqui está o mandado de citação cumprido por oficial da justiça. Você vai dizer assim: calma, eu vou arguir a incompetência relativa em preliminar da resposta à acusação que eu tenho 10 dias para ofertar. Beleza? Então, primeira situação, você vai arguir a incompetência relativa em preliminar da resposta à acusação. Isso já foi objeto, tá, de pontuação na FGV. Em preliminar da incompetência, cumpre ressalvar que a competência é lá e não cá, porque lá foi praticado o crime e isso está previsto no artigo 70. Mauro, e outra forma é por meio de uma exceção de incompetência. Antes mesmo de ser citado, você pode, por força do artigo 95, inciso 2, arguir a incompetência, dizer não é aquele juiz, mas é aquele outro. Então, a primeira oportunidade de falar aos autos, resposta à acusação e ou, tá, exceção de incompetência. Mauro, e o que acontece se eu não trouxer este argumento no momento correto? O que acontece se eu não levar isso ao juiz por meio da resposta à acusação em uma preliminar ou por meio de uma exceção de incompetência? Aqui na minha mão, olha. Aquele juiz que era incompetente passa a ser competente. Como assim? Lembra-se que era para ser julgado na cidade aqui,
mas por erro está sendo julgado aqui. Isso aqui é o quê? Incompetente. Mas se você não arguir no momento correto, ele passa a ser competente, porque a competência relativa ela se prorroga. Pelo outro lado, se a competência era absoluta, você pode arguir a qualquer momento dentro do processo. Por quê? Porque ela não se prorroga. Significa o seguinte: uma justiça comum está julgando um crime militar. Chega em determinado ponto do processo, lá no final, que você, como advogado, percebe isso. Você bate na mesa, excelência, para tudo essa porcaria. Por quê? Porque o crime é militar. Artigo 124 da Constituição deveria ter sido julgado pela Justiça Militar. Vossa Excelência da Justiça Comum, ele vai olhar, puta que pariu, tem razão. Ele vai anular tudo o que ele fez e vai mandar os autos para a Justiça Militar. Por quê? Porque não se prorroga a competência absoluta. Ele nunca foi e nunca, cuidem o tempo verbal, nunca será competente. Diferente do juiz da cidade A e B, em que ele não era, mas ele pode se tornar competente se você não fizer nada como advogado. Beleza? Inclusive na audiência de custódia, claro, tá? Até na audiência de custódia você pode arguir isso, tá? Lembrando que na audiência de custódia ainda nós não temos uma ação penal. Nós temos um inquérito policial ou um auto de prisão em flagrante, tá? E ali não se discute ainda competência, porque competência vai ser discutida quando houver uma denúncia recebida. Mas você já pode sim, Fonseca, sinalizar que está errada a competência. Tudo bem, Maiara? Beleza. Bom, Mauro, entendi então a competência relativa e a competência absoluta. E galera, isso cai. Tem que saber diferenciar e saber que a competência absoluta eu posso arguir em qualquer momento, que o processo vai ser nulo. E a competência relativa, se eu não arguir no primeiro momento de falar aos autos, prorrogar-se-á a competência daquele juiz, tornando ele então competente e não há nulidade a ser arguída. Bom, visto esse primeiro ponto, nós temos que lembrar... Tudo bem, Aline? Nós temos que lembrar que... Obrigado, Maiara. Nós temos que lembrar que existe uma situação importante. Uma situação importante a partir de agora, que é como fixar a competência. E é aquele guia de fixação da competência. Nós vamos estabelecer essa nossa live de hoje, o guia de fixação da competência, e na live de amanhã, como modificar essa competência, falando de conexão, falando de IDC, falando de continência, tá legal? Bom, como que é esse guia, Mauro? São perguntas, lembra disso? Perguntas que você faz ao caso que a FGV nos trouxer. Qual é a primeira pergunta? O autor do crime tem foro por prerrogativa de função? Se tiver, tá resolvido o nosso problema. Compromisso meu. Hoje eu vou colocar uma tabela, tá? Vou colocar uma tabelinha no feed aqui do meu Instagram com as principais competências por foro de prerrogativa de função lá na Constituição. Aí o compromisso teu é pegar aquela tabela, ir no teu VAD missioneiro e marcar com uma caneta verde, sei lá, estipula uma cor. Ah, foro por prerrogativa de função, eu vou marcar aqui o verdinho. Aí tu vai pegar aquela tabela e vai transportá-la, tá, para dentro do teu VAD. Compromisso nosso, porque se cair na prova, tu vai lembrar, puta que pariu, aquele velho do pedal lá fez isso e deu certo. Vai dar certo. Então, pessoal, compromisso meu, eu coloco essa tabela lá hoje. Pergunta: o cidadão tem foro por prerrogativa de função? Ele é uma grande autoridade da República? Se a resposta for sim, nossos problemas acabaram. Maurão, acabaram por quê? Porque nós estamos diante de uma situação em que eu já sei quem é a competência. Não preciso perguntar mais nada. E eu encontro isso onde, professor? Você encontra isso, tá? Você encontra isso dentro daquela sistemática de que deve, tá, estar na Constituição. Então, se é um prefeito, você vai lá no artigo 29. Se é um deputado, você vai no artigo 102. Se é um governador, você vai no artigo 105. Se é um juiz ou um promotor, você vai, no artigo 92.
96, perdão. 96 todos da Constituição Federal. Por conta disso, já está definida a nossa live. A nossa competência. Agora, cuidado. Larga o celular e presta atenção. Me diz aí, quais são os 3 cargos que a FGV pode te perguntar, 2 requisitos que restringem o foro. Diz aí pra mim, quais são os 3 cargos que a FGV pode te perguntar, 2 requisitos que irão restringir o foro por prerrogativa de função. Valeu, Dilma. Diz aí pra mim, quais são os 3 cargos que é possível haver uma restrição? Deputado, senador e governador. Muito bem, Aline, muito bem, Fonseca. Somente esses 3 cargos, o STF e o STJ determinam, já te respondo, Rivaldo, vou até parar aqui. Eles determinam que, no caso de deputado federal e de senador que são julgados no STF e de governador que é julgado no STJ, eu tenho 2 observações que eu tenho que levar para a prova. Primeiro, o deputado, o senador ou o governador devem já estar no cargo no momento do crime. Ou seja, se eles praticam o crime antes de ingressarem nesse cargo, o crime não vai com eles para Brasília. Não. Antes ia, tá? Agora não vai mais. O crime fica lá no juiz de piso. E o segundo requisito, mesmo eles já estando no cargo, deve haver uma relação com esse cargo. Mauri, essa relação, a FGV vai te jogar na cara que existe ou que não existe. Beleza? Só para esses 3 cargos. A pergunta do Rivaldo, prefeito que comete homicídio, vai para o TJ? Tu fala TJ, Tribunal de Justiça? A resposta sim. Ele não vai para o Tribunal do Júri, tá? Essas pessoas que têm foro por prerrogativa de função na Constituição e que praticam um crime doloso contra a vida, prevalece o foro. Por quê? Olha para mim. O prefeito, a previsão do julgamento pelo Tribunal da Justiça está no artigo 29 da Constituição, inciso 10. Crimes dolosos contra a vida que eu, Mauro, praticar, vai para o Tribunal do Júri, porque está no artigo 5º, inciso romano 38. Observem, está no mesmo grau hierárquico. Aqui, pela especialidade, pela prerrogativa de função, prevalece o foro por prerrogativa de função. Então, se o foro estiver estabelecido na Constituição Federal, prevalece sobre o Tribunal do Júri. Agora, cuidado com a súmula vinculante 45. Se o foro estiver previsto na Constituição Estadual e essa pessoa praticar um crime doloso contra a vida, ele vai para o júri. Por exemplo, postei ontem aqui no feed do Instagram. Defensores públicos, delegados, têm foro por prerrogativa de função? Não. A Constituição não os consagrou como autoridades com foro por prerrogativa de função. Nesse caso, a Constituição do Estado resolve dar foro por prerrogativa. Segundo o Supremo não pode, mas a Constituição deu. Dizendo que se um delegado matar alguém, se um defensor matar alguém, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Veja, eu tenho a Constituição dizendo que crime doloso vai para o júri e não consagrou foro para o delegado e para o defensor. E eu tenho a Constituição Estadual que consagrou. E esse defensor público, esse delegado, mata alguém. Ferrou. Ferrou por quê, Mauro? Porque ele vai para o júri, galera. A súmula vinculante 45 diz que prevalecerá o Tribunal do Júri quando o foro for previsto somente em constituições estaduais. É importantíssimo. Beleza, Rivaldo? Seguimos aqui, a galera respondeu o que eu pedi. Precisa ter relação com a função, excelente. Crime já no cara, vocês estão muito bem. No caso de um processo que fica na comarca, não fica suspenso nada, Isadora. Eu falei suspensão? Não. O processo segue normal. Vai ficar suspenso por quê? Imagina, Isa, que eu pratique um crime aqui e vire deputado. O processo vai parar? Por quê? Qual a razão? Me ferro respondendo o processo normal aqui. Olha aí, a Rosiane sempre me ajudando, colocou a súmula, beleza?
Ah, Silvia, aí tu me aperta. Eu não tenho nem ideia, Silvia. Eu não sou da administração lá do cursinho. Eu só dou aula lá, tá? Quem cuida isso é um pedagógico, é muito bem compartimentado lá. Se tu perguntar pra mim, pro Idal, pra Letícia, pro Arnaldo, quando é que começa o cronograma da próxima prova, a gente não vai te responder, não vai conseguir te responder. Mas se tu mandar um e-mail lá pro nosso serviço de apoio ao aluno, eles vão te responder tudo muito bem. Eu não sei te responder, mas entra lá no www.ceisc que você vai acessar como é que chama? Vai ter essa informação, beleza? Bom, pessoal, seguimos aqui, tá? Seguimos. Prof, por que o prefeito comete crime doloso? Ele responde, por que então que um prefeito... Não, Luciano, por que então que um prefeito cometer um crime doloso, ele responde pelo tribunal do júri? Aonde isso, Luciano? Ele não responde pelo tribunal do júri, ele vai para o tribunal de justiça. Eu fiquei 5 minutos explicando isso, Luciano. Prefeito está na Constituição Federal o seu foro. Ora, prefeito e doloso, vale o prefeito vai para lá. Tá? Somente a Constituição Federal... Isso, muito bom, Edna, é isso aí. A Edna disse, estou lendo porque o pessoal depois pode ir no Spotify ficar perdido, tá? Somente a Constituição Federal pode estabelecer foro por prerrogativa de função. Exatamente, esta é a atual jurisprudência do STF, mas perceba que ela é uma jurisprudência atual, porque a súmula vinculante 45 falava que era possível o foro lá na Constituição do Estado, beleza? Policiais que cometem crime de homicídio no exercício da função vão para o tribunal do júri, Sheila, artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar. Eles vão para o tribunal do júri policial militar que praticar crime doloso contra civil, tá? É isso mesmo. Sheila, ou nesse caso prevalece a súmula 45? Tu deve estar te referindo ao policial, ao prefeito, seja lá. A súmula vinculante 45 fala na Constituição Estadual. Aí se é policial não precisa nem da 45, porque a própria Constituição Federal diz que quando um policial no exercício da função cometer um crime doloso contra a vida, especialmente contra a civil, ele vai para o tribunal do júri. Isso está na Constituição Federal. E também está no artigo 9º, inciso 1º do Decreto-Lei 1001, que é o Código Penal Militar. Deputados estaduais vai depender, tá legal? Do entendimento e principalmente se está ou não na Constituição do Estado. Por quê, Sheila? O deputado estadual, segundo o artigo 53 da Constituição Federal, ele tem os mesmos direitos do deputado federal, tá? Então tudo que a gente fala para deputado federal, a gente também fala para deputado estadual. Notadamente se isso estiver na Constituição do Estado, mas aí eu tenho um permissivo. O permissivo está lá no artigo, salvo engano, 53 ou 52, parágrafo 3º da Constituição, não me lembro de cabeça. Sim, Fabinho, princípio da insignificância, tu não responde por crime, mas a mercadoria tu vai perder. Bom dia, Andemburgo. Vamos estudar, velho. Beleza? Deixa eu tomar mais um gole de café aqui. Então, falamos sobre foro pela prerrogativa de função. Puta, esfriou meu café. Depois, pessoal, quando eu tenho, tá? A segunda pergunta. A segunda pergunta vai ser, qual a justiça? Se a primeira pergunta for negativa, eu tenho que continuar procurando a competência. Aí a segunda pergunta que eu faço, qual é a justiça competente? Lembram, senhores, que eu tenho 4 justiças penais no Brasil. 2 especiais e 2 comuns. As especializadas, melhor dizendo, são a militar e a eleitoral. A bem da verdade, nós temos outra especializada, que é a trabalhista, mas nem justiça é aquilo lá. Tô brincando, tá? Mas não tem competência criminal. Por conta disso, eu tenho 2 criminais especiais. Militar e eleitoral. E 2 comuns. Comum federal e a comum estadual. São as 4 criminais. E aí, para eu saber a justiça, eu vou ter que ver. O crime é militar. Se ele é militar, artigo 124 da Constituição vai para a justiça militar.
Ele é eleitoral, artigo 118 e seguintes vai para a Justiça Eleitoral. Ele é da Comum Federal, artigo 109, inciso 4 e seguintes da Constituição Federal, vai para a Justiça Federal. Se não for em nenhuma dessas aí, ele cai na estadual. E lembra daquele recurso lá, auditivo que nós criamos. Justiça estadual, competência residual. O que é residual, Mauro? Não está previsto em lugar nenhum. Então, se não é crime militar, se não é crime eleitoral, se não é crime federal, é de competência da estadual e não está em lugar nenhum escrito. Por quê, professor? Porque a competência é residual. Nós percebemos que não é de nenhuma outra, ela é da estadual. E é a mais cobrada. Bom, uma vez que eu descobri então que é da estadual, deixa eu ver a pergunta do Eric, do Fernandes aqui, eu acho. Tem que lembrar se o juiz ou outros estão na ativa. Isso, pessoal, cuidado, tá? Como é uma revisão, friends, eu não consigo falar tudo, tá? Mas eu na aula deixei bem claro que é foro por prerrogativa da função. Se o cara se aposentou, ele tá na função, friends? Não. Se não tá na função, ele é um jaguara qualquer, tá? Jaguara naquele sentido carinhoso que o Nidal fala. Então, se eu sou promotor da ativa, eu sou julgado no Tribunal da Justiça. Artigo 96. Se eu me aposento, perdi o foro por prerrogativa de função. Valeu, Jorge. Então, seguimos aqui. Eu descobri que é a Justiça Estadual. Mas a Justiça Estadual de onde? Aí eu vou me valer do CPP a partir do artigo 69. E o primeiro critério para fixarmos a competência é o critério que utiliza o local da infração como competente. E aí eu vou me valer do artigo 70, que vai dizer, adotando a teoria do resultado, ele vai dizer: considera-se competente o lugar em que se consumar o crime ou no local do último ato, se este crime for tentado. Beleza? No local em que esse último ato foi tentado. Agora, cuidado, pessoal, cuidado. Essa teoria do resultado, ela não se aplica aos crimes em dois países. Isso o Nidal vai ensinar para vocês por meio da teoria da ubiguidade do artigo 6º do Código Penal, que é aquele que vai dizer: se o crime for praticado na Argentina e no Brasil, tanto poderá ser do resultado quanto da atividade, porque Brasil e Argentina serão competentes, tá? Mas os crimes que se consumarem no Brasil são chamados de crimes plurilocais e aplica-se é ótimo, né? E aplica-se o que a Rosene coloca para nós ali, como a competência será determinado pelo local da consumação ou do último ato, no caso da tentativa. Boa. Agora algumas observações. Artigo 70, parágrafo 4, parágrafo 3º primeiro. O que diz o parágrafo 3º? É a primeira situação de prevenção. O que é prevenção, Mauro? Prevenção é quando eu tenho um crime em que aparentemente dois juízes são competentes. Aí vai ser competente aquele que primeiro tomar uma decisão no processo. Isso é fixação pela prevenção do artigo 83 do CPP. Beleza? Beleza. Quando, Mauro, que eu tenho a primeira situação de prevenção? Vamos lá. O crime aconteceu determinada ponte. Eu sei que o crime aconteceu naquela ponte. Obrigado, Patrick, por ter começado a nos seguir ali. Valeu, tamo junto. O crime foi praticado naquela ponte. Só que eu não sei quem é que exerce a jurisdição sobre aquela ponte. Ou seja, é certo o local do crime, mas é incerto quem exerce a jurisdição. Exemplo da aula, município A e município B e um rio dividindo. Como que eu fixo a competência? Pela prevenção, artigo 70, parágrafo 3º. E cuidado com a novidade do artigo 70, parágrafo 4º.
Maurão, o que é o 70 quarto? Olha para mim. O artigo 70, parágrafo 4º, fala do estelionato. O que é estelionato? É um crime contra o patrimônio previsto no artigo 171 do Código Penal, em que ele define assim, que obter para si ou para outrem vantagem indevida, iludindo ou mantendo alguém em erro por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, chama-se estelionato. Pois bem, quando é que se consuma o estelionato? Quando o estelionatário obtém a vantagem. Então, o local de obtenção da vantagem, até o ano de 2021, era o local em que o crime era julgado. Agora, mudou. Quando o estelionato for por cheque sem fundo, por transferências de valores, depósitos, PIX, a competência não é mais fixada pelo local em que o vagabundo pega o dinheiro. Não. É determinada pelo domicílio em que a vítima, por exemplo, fez o depósito. Isso é pensando na vítima. Exemplo do PIX, exatamente, Aline. Então, olha só. Eu, Mauro, deposito para Aline Gomes, advogada que mora lá na Paraíba, em João Pessoa. Eu mando para ela um dinheiro, pensando que ela vai me mandar um carro e ela não manda esse carro. Estelionato. Ela obteve esses 100 mil reais lá na Paraíba. Lá o crime se consumou, não há dúvida disso. Porém, a regra da competência mudou. A competência será aqui em Santa Maria porque eu moro em Santa Maria. Tá? Eu moro em Santa Maria. Tá de sacanagem, né? Isso aí é injúria, atribuir qualidade negativa para as pessoas. João, vou te processar. Tá cada vez mais parecido com o Nidal, tá de sacanagem comigo. Tá? Mas olha só, bueno. Mas olha só, cuidado. Cuidado. Então é assim, vamos pegar aqui o João, o vagabundo João que tá me sacaneando. O João, ele mora na Paraíba e me dá um 71 e eu deposito um dinheiro aqui de Santa Maria para ele. Ele obteve vantagem na Paraíba, mas o João vai ter que vir a Santa Maria para ser julgado, vagabundo. Por quê? Porque foi aqui o local em que eu moro. É o domicílio da vítima. Agora imagina que o João, o vagabundo, sacaneia também o Nidal. Ele dá um 71 em mim aqui em Santa Maria e no Nidal lá em Santa Cruz e pega o dinheiro dos dois lá em João Pessoa. Onde que o João vai ser julgado? Aqui, pela segunda vez, nós vamos usar o critério da prevenção. Aqui, pela segunda vez, nós vamos usar o critério da prevenção. O critério da prevenção diz que se eu tenho o juiz de Santa Maria, residência da vítima Mauro, como competente para julgar, e o juiz de Santa Cruz, da residência da vítima Nidal, para julgar, quem é que julga? O juiz que primeiro tomar uma atitude no processo. Então o juiz aqui de Santa Maria determina o bloqueio dos bens do vagabundo João lá em João Pessoa. Neste caso, haverá o quê? Haverá a prevenção do juiz daqui em detrimento da competência do juiz lá da casa do Nidal. E todo mundo será processado aqui em Santa Maria. Isso é, tá? Isso é o que nós chamamos, tá? Não é o primeiro a saber, Taylor. Prevento não é preventivo, é prevento. Prevento é o primeiro juiz que tomar uma decisão no processo, ainda que anterior ao recebimento da denúncia. Depois, qualquer dúvida, Rosa, tu vai lá e leia para nós o artigo 83 do Código de Processo Penal. Beleza? Beleza. Agora, o que diz o artigo 71? O artigo 71, ele traz para nós a fixação da competência no caso dos crimes continuados ou permanentes. O que é um crime permanente, Mauro? É aquele crime em que a consumação se prolonga no tempo e no espaço. Luana, o mais correto não é se manifestar, mas o mais correto é que tomar uma decisão, tá? Não é se manifestar, ele tem que tomar uma decisão no processo. Se ele disser assim, diga ao Ministério Público, é uma manifestação, aí vai para o Ministério Público. E o outro juiz lá determina o bloqueio dos bens, essa manifestação aqui não contou nada para a fixação da competência. Vai contar aquela
decisão do outro juiz. Tá, Luana? Então cuidado, não é manifestar-se, é o primeiro que tomar uma decisão. Luana, me dá um okzinho aí se ficou claro isso pra ti. Beleza? Bom, o que é um crime permanente então, pessoal? O crime permanente é aquele crime que se protrai no tempo, se prolonga no tempo. E o crime continuado? O crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal. Eu acho que foi isso, tá? Que a Rose colocou, o artigo 71 do Código Penal agora. Olha que interessante, estamos estudando o artigo 71 do Código de Processo Penal. E ele refere-se a um crime continuado, cuja explicação está no artigo 71 do Código Penal, que vai dizer, quando dois ou mais... Prof, poderia por gentileza explicar? Ah, Beatriz, tu entrou agora, eu não vou explicar não, porque eu expliquei faz 2 minutos, tá? Usando o exemplo do vagabundo do João, que sacaneou o Mauro aqui em Santa Maria e o Nidal lá em Santa Cruz, tá? Se tu voltar a live um pouquinho, marca o tempo dela aí, agora é 36, já tô acabando, por isso que eu não volto, tá? Mas eu vou rapidamente explicar, Beatriz. Olha só, nesse caso é pela prevenção. 2 pessoas em local diferente, vale a prevenção. O primeiro juiz que tomar uma decisão no processo. Eu tô falando isso há 10 minutos, por isso que eu não vou voltar, tá, Bia? Tu deve ter entrado agora na live, desculpa. Mas vamos lá. Seguindo. No crime continuado, em que a consumação de vários crimes tem uma ficção jurídica do artigo 71, e nos casos do crime permanente, por exemplo, o sequestro, o tráfico de drogas, de transportar uma cocaína, a competência é fixada também pela prevenção. Então, se eu pego o meu carro lá em Santiago e venho transportando essa droga até Porto Alegre, tá? Eu cometi esse crime em todas as cidades que eu passei de Santiago até Porto Alegre. Por conta disso, qualquer juiz ali seria competente. Por quê? Porque o crime se consumou em todas estas cidades. Bom, se consumou em todas essas cidades, qual juiz vai ser o competente? É o segundo caso de prevenção. A prevenção vai acontecer, então, pelo primeiro juiz que tomar uma decisão, o primeiro juiz que eu passei pela cidade de Santa Maria, de Santiago, perdão, até Porto Alegre, todos são competentes. O primeiro juiz destes que tomar uma decisão válida no processo é o competente. Beleza? Beleza. Artigos que estudamos hoje, 70, 71, falamos da competência relativa absoluta e toda aquela prerrogativa de função lá da Constituição Federal, que eu vou sair daqui e vou postar no feed para vocês a tabela. E eu quero que vocês salvem essa postagem para depois, no horário oportuno, do horário de estudo, vocês sublinharem, tá? Cada uma dessas situações ali no VAD missioneiro de vocês, tá legal? Bom, Maiara, é isso aí. Maia, a nossa ideia aqui é motivar vocês no exercício também. Beleza, pessoal? 38 minutos. Na live de amanhã, no próximo vídeo aqui no canal no YouTube, aqui no Spotify, eu vou falar com vocês, tá? Sobre a fixação do foro quando eu não sei qual o local do crime. E aí vou entrar também nas causas modificativas da competência. Amanhã, às 8h30, amanhã um pouquinho mais tarde, eu consigo dormir um pouquinho mais. Amanhã, às 8h30, a gente continua aqui, tá? Valeu, Rodrigo. A gente continua aqui nessa live. Deixo para vocês aí um minutinho para perguntar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou sempre à disposição de vocês. Pediria também que se pudesse printar e me marcar no YouTube, prestigie o meu trabalho, prestigie esse tempo que eu tenho, que eu dispenso para vocês aqui, eu ficaria muito feliz. Valeu, Edja. Tá? Então, eu agradeceria muito e amanhã eu espero vocês aqui às 8h30, tá? Hoje eu quero fazer um dia sem erro. O que é um dia sem erro para mim? Eu tiro um dia da semana e faço tudo que eu tenho que fazer na questão de me cuidar e tudo mais. Hoje, fiz o pedal, vou ir na minha terapia daqui a pouco. Aí 10h30 faço academia com o Pedro. À tarde vou para auditoria e à noite vou treinar o meu jiu-jitsu lá. Vai ser um dia hoje para mim que, se Deus quiser, eu vou conseguir completar todas as minhas metas. Meta 1, ticada já. Qual é? Dar essa live para vocês. Meta 2 agora, terminar esses meus 2 litros de água de manhã. Terapia e depois musculação, justiça militar de tarde.
jiu-jitsu, início da noite, e família no finalzinho da noite, tá? Beijo pra todo mundo. CrossFit com o Nidal não dá certo. O Nidal eu faço flexão com o joelho no chão, fico com vergonha, tá? Poderia relembrar, William, amanhã eu falo sobre Justiça Federal e tu me pergunta, beleza? Obrigado, Thiago. É um projeto que a gente tem aqui, eu fico muito feliz se tu curtir lá no meu no YouTube, tá? Já te cadastra lá. E no YouTube, pessoal, tu quer revisar essa live? Olha aqui, ó, agora deu 40 minutos de live. Lá tu revisa isso em 20, porque é muito rápido. No trânsito, quando tu vê, o Uber já falou, ó, chegou aí o teu lugar. Rapidinho tu revisa isso, tá? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e obrigado aí. Tchau, tchau.